Brasil passa por um verdadeiro surto, uma epidemia de roubos e furtos no país inteiro. E a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira 31 projeto de lei que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e outros. Apesar de o PT e as esquerdas fazerem de tudo para atrapalhar e impedir que o projeto fosse aprovado, usando todas as táticas, entre elas a mentira. A base do governo Lula, que se posicionou contra, tentou avacalhar distorcendo o texto do projeto, mas foram derrotados e desmascarados. Veja. Há uma tese defendida por muitos que o aumento das penas resolve o problema da violência. E eu quero destacar o seguinte: não há, nas ciências criminais, não há dados que comprovam que o aumento das penas vai resolver o problema da violência. Nesse caso específico, por isso, nosso encaminhamento contra esta matéria, exatamente porque há aqui uma equiparação de crimes contra o patrimônio com crimes contra a vida. Vejam que esta equiparação que propõe esta iniciativa de lei, ela, ao nosso ver, cria uma distorção, de um lado, ao fazer essa equiparação, e, por outro, aposta numa iniciativa que nós sabemos que não vai reduzir os índices de violência no nosso país. A ideia do punitivismo, pura e simplesmente, sem um combate efetivo à impunidade, porque isso sim deve ser levado em conta num debate como esse, é preciso que haja o combate à impunidade e o combate ao crime na perspectiva de nós não criarmos mecanismos para punir os pobres e deixar aqueles que praticam crimes, mas que têm mecanismos para se livrar dos seus delitos. Então vejam que nós estamos diante de uma proposta que precisa ser examinada com muito cuidado, com muita cautela. Nós sabemos que o enfrentamento à violência, ao cometimento de crimes, tem que ser tratado de maneira responsável, equilibrada, para que aqueles que efetivamente praticam crimes paguem pelos seus crimes, mas que a gente não veja numa solução como essa a saída para resolver o problema da criminalidade no nosso país. Senhor presidente, primeiro eu acho muito importante ressaltar que esse projeto só não foi votado há meses atrás porque o PT e as esquerdas obstruíram e atrapalharam e se posicionaram contra no colégio de líderes a este projeto, né? Esse projeto teve a urgência aprovada com quórum de PEC. Mais de 300 deputados dessa casa querem aprovar esse projeto e até agora ele não foi aprovado por obstrução do governo e das esquerdas. E me desculpe o deputado que falou anteriormente, mas ele não leu o projeto para falar o que falou, pois não há nenhuma equiparação de crime cometido contra o patrimônio com crime cometido contra a vida. Não. A gente trata do crime contra o patrimônio, do furto e do roubo, aumenta a pena do furto, do roubo, da receptação, que está diretamente ligada à rede do crime, e há um aumento de pena para latrocínio. E latrocínio, além de ser um crime contra o patrimônio, também é um crime contra a vida. É quando você rouba uma pessoa e mata depois. É aí que há aumento de pena. Não há nenhuma equiparação de crime cometido contra a vida com crime cometido contra o patrimônio. Isso é uma mentira, coisa de quem ou mentira ou coisa de quem ignora aquilo que está no relatório ou mesmo aquilo que está no projeto inicial. E um outro ponto fundamental, sim, nós precisamos, hoje, a maior parte daqueles que estão em presídios são reincidentes. Sim, ricos e poderosos têm instrumentos para ficar fora da cadeia. Todos esses instrumentos que nós combatemos, as esquerdas são contra. Prisão a partir da segunda instância,
para o rico permanecer solto, fazendo RESP, fazendo RE. As esquerdas são contra. Fim do foro privilegiado para os ricos poderosos do setor público serem julgados como cidadão comum. As esquerdas são contra. Agora que a gente tem um verdadeiro surto, uma epidemia de furtos e roubos no país inteiro, só na cidade de São Paulo, 280 mil furtos e roubos, e que atingem principalmente a população mais pobre. No último final de semana, eu estive no Parque de Taipas, em São Paulo, uma favela. Estive também no final de semana retrasado em Parelheiros, igualmente uma favela. E nessas duas favelas, a maior preocupação e a maior dor dos moradores era ter o fruto do seu suor, do seu trabalho, roubados por um criminoso. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. E não é verdade. Portanto, fica difícil até quando dizem, não pode falar que esquerda defende criminoso. Bom, todos os partidos de esquerda absolutamente contra punir com rigor os crimes mais cometidos no país neste ano. É muito fazer sem anistia aqueles que supostamente cometeram os crimes no dia 8 de janeiro. Eu quero ver a esquerda dizer sem anistia a ladrões, pessoas que roubam, que inclusive na prática do crime de roubo pode chegar ao latrocínio, tirando a vida do cidadão. É natural ver a esquerda defendendo criminosos, não querer penas mais rígidas para bandidos. É ridículo comparar pessoas no 8 de janeiro que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito, atentando à Constituição brasileira, com, por exemplo, uma mãe que vai num supermercado, porque vocês tiraram do relatório final a despenalização do furto famélico, e rouba e furta, porque é diferente, furto é diferente de roubo, furto não tem violência, e furta um miojo para alimentar seus filhos. Respeito o pobre. Os senhores deixaram o Brasil com ao menos 33 milhões de famintos, com metade da população vivendo com algum grau de insegurança alimentar, senhores presidentes. E agora querem aumentar pena para furto, inclusive tirando do relatório final a despenalização do... 2 toneladas por Hamas. Pobreza não tem nada a ver com desonestidade, não. E tem algumas coisas que são engraçadas, né? A dona Jupira, que a prova que ela teve para ser condenada em 15 anos foi uma digital em garrafinha d'água, e eles vêm dizer aqui que é não anistia, mas para aumentar a pena para um latrocínio, que é roubo seguido de morte, senhor presidente, eles não querem aumentar a pena. Aí me sobe um parlamentar na tribuna e me diz que tem que combater a impunidade. Como? Abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas, cantando Imagine, soltando pombas. Como é que se combate a impunidade, senhor presidente? Deixando o marginal na cadeia. É assim que se combate. Quero parabenizar pela liderança da oposição o deputado Kim pelo projeto, e nós vamos aprovar esse projeto, porque lugar de bandido é na cadeia. Obrigado, senhor presidente. Orientação do governo. Senhor presidente, o governo orienta contrário, orienta sim, porque nós entendemos que, na verdade, o projeto prevê, e o deputado Kim, todo o respeito que eu tenho a ele, está equivocado. O que o projeto prevê é aumentar penas, principalmente para pobres. E eu faço aqui uma referência, senhores deputados. Nós tivemos recentemente o encerramento de uma CPI que mexeu com o Brasil inteiro quando fez um debate, aliás, não era a que mais chamava atenção, mas um debate sobre um roubo de 43 bilhões de reais. Americanas S.A. Os 3 acionistas da Americana, de referência, vieram aqui prestar esclarecimento? Absolutamente não. Alguém sabe o nome deles? Provavelmente todos sabem, até porque estão entre os 3 mais ricos do Brasil. Aí esses vão para a cadeia? Não vão. Agora, aquele que pega uma barra de chocolate da mesma Americana, aquele que pega um pacote de fralda da mesma Americana, sem flagrante, pega... para votar um projeto desse, e nós encaminhamos sim para retirar de pauta. Apenas para responder ao deputado aqui em respeito, em relação tanto ao caso de corrupção das Americanas, como o caso de corrupção no setor público, né, que é cometido pelas elites, porque o rico comete crime de colarinho branco. O projeto
que aumenta a pena para corrupção cometida durante calamidade pública, em que inclusive fez com que a corrupção tivesse uma pena maior do que homicídio, é de minha autoria, de autoria da deputada Adriana Ventura. O projeto que criminaliza a corrupção privada, como que aconteceu no caso das Americanas, é de minha autoria também. Espero o apoio de vossas excelências para que a gente possa punir também os ricos. Já aprovei na legislatura passada projeto para punir os ricos do setor público. Espero o apoio de vossas excelências agora para punir o setor privado, assim como para punir criminosos que furtam e roubam. Todos devem ser punidos. Essa é a esquerda brasileira. Depois dizem que não protegem bandidos.